O dog do Reddit. Ela disse que me elogiou ao falar: você não é o cara com quem eu teria uma amizade com benefícios, você é só o tipo de cara com quem eu casaria. Eu me levantei e saí sem dizer uma palavra. Após ela dizer essas palavras, todos que estavam no local ficaram em silêncio. Eu saí do local e a deixei bebendo lá. Na manhã seguinte, meu celular estava lotado de mensagens e chamadas perdidas. Minha até então namorada, Susan, implorava para que eu acreditasse que aquilo tinha sido um elogio. Eu não vi dessa forma. Eu vi pelo que realmente era. A parte silenciosa dita em voz alta. Eu era o provedor confiável. A aposta segura. O cara com quem ela se contentava, não aquele que ela realmente desejava. Era uma transação comercial na qual eu deveria estar agradecido por ter sido escolhido como investimento de longo prazo. Eu não retornei a ligação. Preparei um café e comecei a pensar. Tudo aconteceu naquele churrasco no quintal. Estávamos na casa do nosso amigo Mark e da Sarah. Era uma tarde de sábado casual, umas 8 pessoas ao redor da mesa do pátio. A conversa estava leve, piadas e planos para a semana seguinte. Mark fez um comentário sobre como eu tinha sido um cara legal por ajudá-lo a consertar a cerca no fim de semana anterior. Foi isso que fez Susan se soltar. Ela já estava na 3ª taça de vinho branco e fez aquele sorrisinho que dá quando acha que vai dizer algo espirituoso e ousado. Foi aí que a frase saiu. O ar simplesmente sumiu da conversa. O sorriso de Mark congelou. Sarah baixou a cabeça para o prato. Meu melhor amigo, Liam, que estava sentado ao meu lado, apenas balançou a cabeça devagar. Susan parecia ser a única que não percebeu a queda de temperatura no ambiente. Deu outro gole na bebida, com ar orgulhoso. Eu não olhei para ela. Apenas empurrei a cadeira para trás, me levantei e atravessei a casa até a porta da frente. Não bati nada. Não gritei. Apenas fui embora. O silêncio que me acompanhou para fora foi mais condenatório do que qualquer discussão poderia ter sido. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu chegar ao carro. E ignorei. Dirigi até em casa, coloquei o telefone no silencioso e passei o resto da noite revisando na cabeça os últimos 3 anos da minha vida. Os pequenos comentários que eu havia deixado passar, o jeito como ela sempre falava dos amigos, os casamentos luxuosos, as indiretas sobre meu carro simples ou meus hobbies práticos. Tudo fez sentido de repente. A frase dela não tinha sido um escorregão. Era um resumo de toda a sua filosofia. Na manhã seguinte, a enxurrada de notificações era de cair o queixo. 17 chamadas perdidas. Uma avalanche de mensagens. Começaram com raiva, em você está mesmo me dando gelo? Depois passaram para confusas, em você está bem? E estou preocupada. E finalmente chegaram ao desespero, em por favor, só me liga. Me desculpa, eu não quis dizer desse jeito. Foi um elogio. Li todas sem sentir nada além de uma sensação de encerramento. Minha primeira ligação não foi para ela. Foi para o Liam. Cara, eu disse quando ele atendeu, tem 1 minuto. Você tá bem? Ontem foi brutal. Estou bem, respondi. E, em grande parte, eu estava. Me conta o que rolou depois que eu saí. Liam suspirou. Ficou um silêncio mortal por, 1 minuto inteiro. A Susan deu uma risadinha nervosa e disse, o que foi? Ele é tão sensível às vezes. Ninguém respondeu. A Sarah só levantou e começou a tirar a mesa. O Mark foi atrás dela. Ficou um clima péssimo. A Susan ainda tentou puxar conversa por uns 10 minutos, mas ninguém entrou na dela. Ela acabou indo embora. Parecia irritada. Ótimo, eu disse. Era isso que eu precisava saber. Ela agora tentava fazer parecer que tinha sido uma piada. Ninguém achou que foi uma piada, cara, disse William, firme. Ninguém. Essa foi a primeira peça do quebra-cabeça. A reação imediata dela não foi de arrependimento. Foi de irritação por a piada não ter colado e por eu ter estragado o clima. O pedido de desculpas só veio horas depois, quando ela percebeu que eu estava falando sério. Eu sabia que o próximo passo seria lidar com as consequências sociais. Susan era especialista em se fazer de vítima e manipular a dinâmica do grupo. Eu precisava me antecipar, mas não arrumando uma briga feia. Eu precisava de uma verdade simples e inegável. Dito e feito, algumas horas depois recebi uma mensagem da Sarah. Ei, não quero me meter, mas a Susan tá lotando o grupo de mensagens dizendo que você saiu puto por causa de um elogio bobo e que está preocupada com o seu estado mental. Eu sei que não foi isso que aconteceu. Anexado, havia um print do chat das meninas. A mensagem da Susan dizia: ah, vocês estavam lá. Eu falei pro Alex que ele é material para casar e ele surtou e saiu correndo.
Isso não é uma baita de uma reação exagerada? Foi um elogio. Pronto, estava ali a narrativa oficial que ela tentava construir. Eu era o instável e ela, a namorada preocupada e amorosa. Respondi para Sarah. Valeu por isso. Faz um favor? Só me adiciona no grupo principal por 1 minuto. Ela concordou. Um instante depois, meu celular vibrou com a notificação. Vi que a mensagem mais recente da Susan era mais uma demonstração de preocupação. Esperei 1 segundo. Então postei uma única mensagem. Só para esclarecer para todo mundo, o que a Susan disse foi: você não é o cara com quem eu ficaria ou teria um lance. Você é só o tipo de cara com quem eu casaria. Eu não estou instável e não fiquei lisonjeado. Só estou me dando um tempo. Agradeço se todos respeitarem isso. Não fiz comentários extras. Não coloquei emoção. Apenas coloquei a citação direta, aquela que todos no churrasco tinham ouvido. A amostra. O chat, que estava cheio de amigas da Susan oferecendo simpatia, ficou em silêncio absoluto. Ao citar suas próprias palavras, eu havia neutralizado completamente a versão dela. A versão dela parecia plausível. A minha versão, a real, era indefensável. Ninguém conseguiria distorcer aquela frase para transformá-la em um elogio. Susan começou a digitar imediatamente, as 3 bolinhas aparecendo e desaparecendo. Eu podia imaginar ela se debatendo para encontrar uma forma de reformular a história. Antes que conseguisse enviar o que quer que fosse, pedi a Sarah que me removesse do grupo. Eu já tinha dito o que precisava. Os fatos estavam na mesa. Eu não precisava estar lá para o debate. Meu telefone ficou em silêncio pelo resto do dia. O incêndio social tinha sido apagado com um único balde de verdade crua e fria. Mas aquilo era só o começo. O próximo problema era muito mais tangível e muito mais caro. O problema era a Itália. Durante o último ano, Susan e eu estávamos planejando uma viagem de 2 semanas para a Itália. Era a viagem dos sonhos dela. Estávamos programados para ir em 6 semanas. Como eu era o planejador do relacionamento, cuidei de todas as reservas. As passagens de Nova York a Roma, os bilhetes de trem, os hotéis em Florença e Veneza, os passeios pelo Coliseu, a aula de culinária na Toscana. Tudo. E eu tinha reservado tudo no meu cartão de crédito principal para maximizar os pontos. O total ficou em pouco mais de $8.000. A parte dela era mais ou menos 4.000. Ela vinha me pagando em parcelas. O que sobrava do salário. Ela falava muito sobre dinheiro, mas seus hábitos de consumo eram um desastre. Uma rápida conferida nos meus registros mostrou que ela só tinha me pago $1.500. Ela ainda me devia $2.500. Agora, com o fim do nosso relacionamento, a viagem obviamente não iria acontecer, mas uma parte significativa das reservas não era reembolsável. Os voos tinham uma taxa enorme de cancelamento e 2 dos 3 hotéis já estavam pagos sem opção de reembolso. Passei a noite de terça-feira revisando cada e-mail de confirmação de reserva. Grifei cada política de cancelamento, cada linha que dizia não reembolsável e cada tabela de taxas. Criei uma planilha. Tinha 3 colunas, em reserva, custo total e valor não reembolsável. Preenchi tudo meticulosamente. O total da parte não reembolsável da viagem chegou a $5.800. Minha posição era simples. Eu estava disposto a arcar com a minha metade da perda. Eram $2.900 indo embora. Uma lição cara, mas tudo bem. No entanto, eu não ia arcar com a parte dela. Ela era responsável pela parte não reembolsável dela, o que significava que ainda me devia os $2.500 restantes da metade dela. Além disso, mais $400 para cobrir a parte dela dos custos já perdidos. Então, no total, ela me devia $2.900. Mandar mensagem estava fora de questão. Isso precisava ser formal. Redigi um novo e-mail. A linha de assunto era clara e impessoal: cancelamento e reembolso final da viagem à Itália, referente a 2025. O corpo do e-mail era educado, mas firme, e dizia: Susan, após o fim do nosso relacionamento, iniciei o processo de cancelamento da nossa viagem planejada à Itália. Como muitas das nossas reservas não eram reembolsáveis ou tinham taxas significativas de cancelamento, criei um resumo das perdas financeiras em anexo. Você encontrará uma planilha detalhando cada reserva, seu custo total e a parte não reembolsável. Também anexei cópias em PDF das confirmações originais das reservas e suas políticas de cancelamento para sua referência. O custo total não reembolsável da viagem é de $5.800. Minha parte dessa perda é de $2.900, que eu aceito. A sua parte também é de $2.900. De acordo com meus registros, você me pagou $1.500 da sua parte de $4.000. O saldo restante da sua parte é de $2.500.
Isso significa que você ainda é responsável por todo o valor da sua parte dos custos não reembolsáveis. Por favor, transfira o saldo final de $2.900 para minha conta até 9 de outubro de 2025, 30 dias a partir da data deste e-mail. Se isso representar uma dificuldade financeira, estou disposto a discutir um plano de pagamento razoável. Este era um assunto puramente financeiro que eu queria resolver de forma amigável. Toda a correspondência futura sobre este tema deveria ser feita por essa mesma conversa de e-mail, para registro. Cliquei em enviar. Depois entrei no portal do meu cartão de crédito e comecei o processo de cancelamento de tudo que fosse reembolsável. Recebi de volta cerca de $2.200 imediatamente. O resto estava perdido. A resposta da Susan não veio por e-mail. Uma hora depois de eu enviar a mensagem, meu telefone começou a tocar sem parar, uma ligação atrás da outra, que eu ignorei. Depois vieram as mensagens de voz. A primeira era pura raiva. Como você ousa? Ela gritou no telefone. Você está me roubando. Aquela era a nossa viagem. Você não pode simplesmente cancelar e me mandar a conta como se fosse um agiota. Isso é completamente insano, Alex. Você perdeu a cabeça. A segunda mensagem estava chorosa. Não acredito que você seria tão cruel. Você não sabe o quanto essa viagem significava para mim? Para nós. Você vai jogar tudo fora por causa de um comentário estúpido. Eu não tenho $3.000, Alex. Você está tentando arruinar minha vida? Ouvi as duas mensagens e as deletei. Esperei um dia, dando a ela tempo para processar que seus acessos emocionais não iriam funcionar. Quando ainda não recebi nenhum e-mail, enviei um último, curto. Assunto, em cancelamento e reembolso final da viagem à Itália, REF 2025. *** Susan, conforme meu e-mail anterior, toda a comunicação sobre este assunto deve ser feita por esta conversa, para registro. Não recebi resposta em relação ao saldo pendente de $2.900. Por favor, confirme até o fim desta semana se pretende pagar o saldo ou se gostaria de discutir um plano de pagamento. Caso eu não tenha retorno, não me restará alternativa a não ser abrir um processo no tribunal de pequenas causas para recuperar os valores. Alex. A menção ao tribunal foi o tiro fatal. Isso tirou tudo do campo do drama de separação e colocou no mundo frio, preto e branco das consequências legais. Ela sabia que eu tinha cada recibo, cada confirmação, cada extrato bancário. Não tinha onde se apoiar. 2 dias depois, recebi um e-mail seco. Tá bom. Eu vou pagar. Preciso de 2 meses. Respondi, inaceitável. Por favor, envie o primeiro pagamento de $450 até 9 de outubro e o segundo até 9 de novembro. Ela só respondeu, tanto faz. Não era sobre o dinheiro. Não de verdade. Era sobre responsabilidade. Ela tinha tratado nosso relacionamento como uma questão de conveniência e segurança. Eu agora estava tratando as consequências financeiras com o mesmo desapego impessoal. Era apenas negócio. Com os incêndios sociais e financeiros resolvidos, achei que as coisas ficariam tranquilas pelas primeiras semanas. E ficaram. Bloqueei o número dela, mas mantive o e-mail desbloqueado para nossa correspondência financeira. Voltei à minha própria vida. Academia, encontrar os amigos, aproveitar a ausência de drama. Liam e eu fomos acampar no fim de semana. Foi bom voltar a respirar meu próprio ar. Mas Susan não tinha terminado. Tendo falhado em arrancar uma reação direta de mim e sendo cortada pelas amigas, ela partiu para o último recurso, em minha família. Minha mãe, Brenda, sempre teve um carinho especial por Susan. Via nela uma mulher animada e ambiciosa, boa para seu filho quieto e reservado. Susan sabia disso e cultivava a relação. Sempre lembrava do aniversário da minha mãe, perguntava sobre o jardim, fazia questão de parecer a nora perfeita. Recebi a ligação da minha mãe numa noite de domingo. Alex, querido, acabei de receber uma ligação muito angustiante da Susan. Ela começou, com a voz cheia de preocupação. Ela estava chorando. Disse que vocês brigaram e que você está a ignorando completamente. Está muito preocupada. Suspirei. Eu vim adiando essa conversa, mas sabia que era inevitável. Mãe, a gente não brigou. A gente terminou. Terminou por quê? A Susan disse que você ficou chateado com algo que ela falou, mas que ela se sente péssima com isso. Vocês não podem simplesmente conversar? Vocês estavam juntos há 3 anos. Eu sabia que precisava ser direto. Explicações vagas só dariam a ela uma brecha para manipular a situação. Mãe, estávamos no churrasco do Mark e da Sarah, com nossos melhores amigos. A Susan, depois de uns drinks, anunciou para todo mundo que eu não era o tipo de homem que ela desejaria ou com quem se divertiria, mas que eu era o tipo com quem ela casaria. Ela falou como se estivesse elogiando uma máquina de lavar por ser confiável. Houve silêncio do outro lado da linha. Ah,
disse minha mãe. A voz dela estava bem menor agora. Ela disse isso na frente de outras pessoas? Sim, respondi. E quando eu fui embora, em vez de ficar arrependida, ela ficou com raiva de mim por causar a cena. As desculpas só vieram quando ela percebeu que eu realmente tinha terminado. Nunca foi sobre o que eu sentia. Era sobre ela perder o investimento dela. Em seguida, encaminhei para minha mãe a troca de e-mails sobre a viagem à Itália. Acrescentei apenas uma linha em "é assim que estou lidando com as finanças". Acho justo. Minha mãe leu os e-mails enquanto falávamos. Eu ouvia os cliques discretos. Meu Deus, disse por fim. Isso tudo é bem profissional. E ela te deve tudo isso de dinheiro? Sim. E ela concordou em pagar. Mãe, preciso que você faça um favor. Preciso que fique fora disso. Por favor. A Susan vai tentar usar você para chegar até mim. Não deixe. Se ela ligar, diga apenas que isso é entre mim e ela e que você não quer se envolver. Minha mãe hesitou, mas concordou. Certo, querido, se é isso que você quer. Sinto muito que isso esteja acontecendo. Achei que ali terminaria. Não terminou. Rejeitada pela minha mãe, Susan tentou outro ângulo. Tentou invadir um evento de família. Minha prima Jéssica faria festa de noivado em algumas semanas. Um evento grande, com buffet, num salão da cidade. Eu sabia que a Susan estava empolgada, principalmente para aparecer e fazer networking com meus familiares mais distantes, alguns deles bem-sucedidos. Depois que terminamos, minha tia, que estava organizando, ligou para confirmar meu RSVP e, com jeito, perguntou se eu levaria acompanhante, um sinal claro de que Susan não estava convidada. Respondi que iria sozinho. Nesse meio tempo, algo inesperado aconteceu. Uma mulher que eu conhecia do clube de trilhas, a Mega, me chamou para tomar um café. Nós já éramos conhecidos cordiais fazia um tempo. Ela era arquiteta paisagista. Inteligente, engraçada e refrescantemente pé no chão. Saímos e tudo fluiu. Conversamos por 3 horas. Sem pose, sem agenda. Saímos de novo na semana seguinte. Era algo novo, e eu não estava procurando nada sério. Mas era bom. O oposto do que eu tinha com Susan. Na noite da festa de noivado, eu estava me sentindo bem. Usava um terno novo. Tinha tido uma ótima semana no trabalho, e o drama com a Susan parecia finalmente estar no retrovisor. Eu estava de pé, perto do bar, conversando com meu tio quando a vi. Susan tinha invadido a festa. Deve ter simplesmente entrado como se fosse convidada. Vestia um vestido vermelho deslumbrante, caro, claramente escolhido para causar impacto. Mirou em mim imediatamente e veio andando, com uma expressão determinada no rosto. Alex, disse ela, autossuficiente para uma dúzia de pessoas virarem a cabeça. A gente precisa conversar. Agora. Meu tio olhou dela para mim, confuso. Susan, o que você está fazendo aqui? Vim falar com meu namorado, disse ela, olhando diretamente para mim e ignorando meu tio. Não estamos mais juntos, Susan, falei, mantendo a voz baixa. E você não foi convidada. Você precisa ir embora. Eu não vou sair até você falar comigo, insistiu, se aproximando. Você não pode simplesmente jogar fora 3 anos da nossa vida por causa de um comentáriozinho. Você me deve uma explicação. A sensação de direito dela era absurda. Estava fazendo cena na festa da minha prima, exigindo minha atenção como se fosse um direito. Antes que eu dissesse qualquer coisa, outra voz entrou, calma e clara. Com licença. Acho que você está falando com a pessoa errada. Era a Megan. Eu nem tinha visto que ela chegará. Veio com um amigo em comum do clube de trilhas, que também era amigo da minha prima. Ela caminhou e ficou ao meu lado, sem me tocar, mas formando uma frente unida e tranquila. Deu a Susan um sorriso educado, neutro. Oi, eu sou a Megan, disse, amiga do Alex. Ele estava me contando do novo projeto dele. Acho que você está interrompendo. O rosto da Susan virou uma tempestade de emoções, choque, raiva e humilhação lutando por espaço. Ver-me com outra mulher, calma, confiante e bonita, era algo para o qual ela claramente não estava preparada. Aquilo destruiu a narrativa na cabeça dela, em que eu estaria em casa, miserável e com saudade. Quem diabos é você? Sibilou Susan, largando toda a pretensão de civilidade. Como eu disse, sou a Megan, respondeu ela, sem perder o sorriso. E você está fazendo cena na festa de outra pessoa. Talvez devesse ir. Foi isso. O desafio público. A total falta de intimidação por parte da Megan. Quebrou a Susan. Sua compostura cuidadosamente construída desabou. Você fez isso para me provocar, ela gritou, apontando um dedo trêmulo para mim. Você me substituiu em um mês?
Era só isso que eu valia? Depois de tudo que eu fiz por você. Depois de eu estar disposta a me casar com você. A palavra casar ecoou no silêncio repentino do salão. Todo mundo olhava. Ela acabava de anunciar, aos berros, a mesma transação que tentou vender como elogio. Expôs a visão cínica e transacional do nosso relacionamento para toda a minha família. Meus tios já vinham em nossa direção, com a expressão fechada. Meu tio John, um homem que não tolera bobagem, chegou primeiro. Chega, disse ele, com a voz baixa e firme. Segurou-a pelo braço, gentil, mas irrefriável. Você vai embora agora. Susan tentou puxar o braço, mas ele não se mexeu. Ela me lançou um olhar de puro ódio enquanto meu tio a conduzia até a porta. A última coisa que vi foi ela digitando furiosamente no celular enquanto era escoltada para fora. Um instante depois, meu telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem da Susan, um parágrafo longo, confuso, cheio de raiva e insultos. Depois veio outra. E outra. Em seguida, o celular da minha mãe vibrou, o das minhas irmãs também. Susan estava bombardeando minha família com seus desvaneios. Eu nem precisei fazer nada. Ela mesma fazia o trabalho por mim. A prova da estabilidade dela estava sendo enviada diretamente às pessoas que ela tentou conquistar. Minha mãe apenas olhou para o celular, balançou a cabeça e bloqueou o número dela na hora. O restante da noite foi surpreendentemente tranquilo. A família me acolheu. Megan foi incrível, conversou com meus primos e tias com facilidade, se entrosou sem esforço. Não mencionou uma única vez o incidente com a Susan. Agiu apenas como uma amiga solidária. O contraste dizia mais do que qualquer discurso. O pagamento final de $450 da Susan caiu na minha conta uma semana antes do prazo. A notificação veio do banco do pai dela, com um campo de observação dizendo apenas pagamento final. Não houve e-mail dela. Nenhuma palavra final. Só o dinheiro. Acabou. Alguns meses se passaram. A vida estava tranquila e boa. Meg e eu estávamos oficialmente namorando e era o relacionamento mais saudável e respeitoso que eu já tive. A gente se comunicava. A gente se respeitava. Não havia joguinhos. Numa sexta-feira à noite, estávamos cozinhando em casa, tomando uma garrafa de vinho. Planejávamos uma viagem de fim de semana, só uma ida simples pela costa para fazer trilhas. Abri um site de reservas de hotel no meu laptop, quando digitei as datas, vi um anúncio na barra lateral de passagens para a Itália. Parei por um segundo. Pensei nos $2.900 que perdi naquela viagem. O preço da lição que aprendi. Depois olhei para a Megan, rindo enquanto picava legumes, completamente à vontade na minha cozinha. A perda já não doía. Fechei o laptop. Eu não precisava ir à Itália para sentir que estava de férias. A paz na minha própria casa era melhor do que qualquer viagem que poderíamos ter feito. Deletei o e-mail da Susan e a pasta com todos os recibos. Eu já não precisava mais das provas. Já estava satisfeito com esse resultado. Comentários sobre o relato. Quando você tolera desrespeito e humilhação, não se surpreenda quando for desrespeitado e humilhado. E para aqueles que ainda não entenderam o que esse elogio significa de verdade, é o seguinte. Ela mostrou que ele não é atraente o suficiente para querer se deitar com ele, mas que prefere tê-lo por perto para ter a estabilidade que ele proporciona. É uma ofensa indireta. Isso seria como dizer a uma mulher, você não é o tipo de mulher que eu exibiria na rua ou para meus amigos ou para minha família, mas você é sim uma boa mulher que eu deixaria ser minha empregada e cozinheira particular. Então ela apenas o usaria para se casar quando ficasse cansada de se divertir. Mas ela achava que estava em um episódio perdido de Friends, só que acabou virando figurante do Casos de Família. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.